Meu celular descarregou, mas nós vamos continuar. Está para encerrar a leitura. Gênesis 47, 19, quando acabou minha bateria. Então, vou finalizar e vou guardar só esse restante. Porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra, compramos agora nós e a nossa terra, e seremos escravos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José a toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre a terra, sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo que ele escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, pois os sacerdotes, somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam da sua porção, porque Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a Faraó e a vós outros a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão para vós serão vossas, para semente ao campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossa casa, para que comais as vossas crianças, para que comam e as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, se achamos mercê perante o meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, e a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e se tornaram fecundos e se multiplicaram muitíssimo. Jacó viveu na terra do Egito 16 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147. Aproximou-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José e a seus filhos e lhe disse: se agora achei mercê na tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade, porque e rogo-te que não me enterreis no Egito, porém que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E respondeu José, farei segundo a sua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou, e lhe jurou Israel, e se inclinou sobre a cabeça da cama. Deixa eu aumentar aqui um pouco a luminosidade. Gênesis 48. Jacó adoece. Passando essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó que José, seu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que farei-te fecundo e te multiplicarei e te tornarei a multidão de povos, e da tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, estes são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padan-aram, morreu com meu pesar Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância, fecha a porta, para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a ele e os abençoou e os abraçou. Jacó abençoou José e a seus filhos. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre
os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois, tomando José a ambos, Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, a Manassés na sua esquerda e a direita de Israel, fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: Deus em cuja presença andaram o Deus de Abraão, Isaque, e o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, ao anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam eles chamados meu nome e o nome de meu pai Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai a mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito não é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Também ele me será grande, contudo meu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia e declarou: Por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a Josué: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais a teus irmãos a um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Gênesis 49, a bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi, ó Israel, vosso pai. Rubem, pode abrir, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como água, não será o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entrarão a minha alma, com os agrupamentos da minha glória não se ajunte, porque no seu furor matarão a homens, e na sua vontade perversa já retearam todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de seus inimigos, e os filhos de teus pais se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, e subiste o filho de subsiste. Teu filho meu, encurva-se e deita como leão e como leoa a quem desperta. O cetro de José não arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venham a Siló, e eles obedecerão aos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Levará as suas vestes ao vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos deles. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá a ponto de navios, e os seus limites estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte, de ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu o repouso que era bom, e a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, sujeitou-os a trabalho, serviu. Dan julgou o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, como uma víbora junta à vereda, que morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera o Senhor. Gade, uma guerrilha acometerá, mas ele não a acometerá por sua retaguarda. A seu pão será abundante, e ele motivará as delícias da terra. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte de seus galhos se estende sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo dedo de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com as bênçãos das profundezas,
com a bênção do seio da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos do meu pai. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos do meu pai. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos. Seja ele sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa até a tarde e reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, isto é o que se lhe falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, Beteu, e na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, com Abraão comprou de Efron aquele campo em posse a sepultura. Eles sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, e eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e eles sepultaram a Lia, e o campo e a caverna que nela estava comprados com os filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, o beijou e ordenou José a seus servos e aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai. E aos médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios choraram 70 dias. Passando os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eu morro. Eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Até agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, e depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe, sepulta teu pai. E ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com eles todos os oficiais de Faraó, e os principais da sua casa, e todos os seus príncipes, e todos os seus principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém as crianças, os rebanhos e o gado, e subiram também com eles carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. José pranteou seu pai durante 7 dias, tendo visto os moradores da terra, o cananeu, o luto na ilha de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram, pois, seus filhos como lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo. Comprar o campo, porque por posse a sepultura de Efron, meteu fronteiro a Manre. Depois disto voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos com ele subiram e sepultaram seu pai. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso que José nos perseguir, nos retribui certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer: José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis, pois a José perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e os teus pecados, porque eles fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que te perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui para os teus servos. Respondeu-lhe José: não temas, acaso estou em lugar de Deus? Vós na verdade intentais o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu os sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro,
porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e os fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Findamos esta leitura.